Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos personagens mais odiados da ficção, o rei Joffrey Baratheon. Todo mundo sentiu aquela repulsa imediata por ele, mas o que realmente estava por trás daquela crueldade toda? Vamos fazer uma espécie de autópsia psicológica para entender o que se passava na cabeça do monstro. Essa frase, ela praticamente resume o Joffrey, não é? Não é só uma declaração de poder, é um grito que revela a obsessão dele, aquela necessidade desesperada de afirmar uma autoridade que ele sente que tem, mas que no fundo ele não compreende de verdade. E é aqui que fica interessante. Será que o Joffrey era simplesmente louco ou mau? Seria fácil demais pensar assim. A verdade é bem mais complexa e, sinceramente, talvez até mais perturbadora. E se houvesse um padrão, uma lógica por trás de cada ato cruel dele? Ok, vamos começar desconstruindo a análise mais comum e também a mais superficial da personalidade do Joffrey. É um erro que muita gente comete quando tenta entender ele. Olhando assim, ele parece um líder autoritário, né? Vive dando ordens, exige obediência, parece o típico comandante. É por isso que muita gente classifica ele em perfis de personalidade como ENTJ ou ESTJ, que são conhecidos por serem lógicos e estratégicos. Mas isso é olhar só com a casca, não para o que está rolando por dentro. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. Existe uma diferença gigantesca entre parecer poderoso e ser de fato eficaz. O Joffrey era um mestre na arte da aparência, mas na hora da competência de verdade, bom, aí ele falhava miseravelmente. É só colocar ele do lado de estrategistas de verdade, como Tywin Lannister, que a diferença fica gritante. O Tywin pensa em legado, em planos para daqui a décadas. O Stannis pensa em lei, em dever. E o Joffrey, ele só pensa no prazer do agora. A programação mental dele funciona de um jeito completamente diferente. Então, beleza. Se ele não é o comandante, o que ele é? Chegou a hora da nossa tese principal. O perfil psicológico do Joffrey é, na verdade, o de um ESFP disfuncional, um tipo de personalidade focado em performance, em experiência sensorial. E vamos ver como isso explica absolutamente tudo. O SSP é muitas vezes chamado de o performer ou o animador. E isso pode soar muito estranho para um personagem tão cruel, eu sei, mas a chave está em como essa arquitetura mental, que é toda focada na experiência sensorial imediata, pode se corromper e virar uma coisa terrível. Para a gente conseguir entender isso, vamos imaginar a mente dele como se fosse a tripulação de um navio, tá bom? No comando está o herói, a busca por ação, por impacto no mundo real. Ao lado, o copiloto, que seria a bússola moral interna, os valores pessoais. Mais abaixo, a gente tem a criança, uma versão bem imatura e insegura do pensamento lógico. E por fim, lá no porão, bem escondida, está a fraqueza, o medo do futuro e das consequências. Agora vamos dissecar cada membro dessa tripulação mental. E para isso, vamos usar cenas clássicas da série como se fossem a nossa evidência forense para provar o nosso ponto. O motor principal do Joffrey, a sua função herói, é a sensação extrovertida. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é movido por uma fome constante de estímulo do mundo real. Ele precisa ver, tocar, sentir o impacto das ações dele no aqui e agora para se sentir vivo. Pensa na arma preferida dele, a besta. Não é uma espada, que exige risco, habilidade. A besta oferece um resultado imediato, um impacto visual, uma gratificação sensorial, e tudo isso a uma distância segura. O sadismo dele não era sobre poder, era sobre o prazer estético e sensorial da crueldade. A segunda função, o copiloto, deveria ser a bússola moral. É aquela voz interna que diz o que é certo ou errado. Só que a bússola do Joffrey estava completamente quebrada. A única direção que ela apontava era para os próprios desejos egoístas dele. A execução do Ned Stark é o exemplo perfeito disso. Aquela decisão não foi nem um pouco lógica, foi o completo oposto do que todos os conselheiros sugeriram. Ele fez aquilo porque, para o sistema de valores corrompido dele, satisfazer o seu desejo pessoal era a única verdade que importava, ignorando totalmente as consequências. Chegamos na função criança, a fonte daquela falsa aparência de controle dele. Ele usa a lógica e a autoridade não para ser competente, mas como uma performance frágil, barulhenta, para forçar a realidade a se dobrar à vontade dele. E a observação do avô dele, o Tywin, é cirúrgica aqui. Ela destaca com perfeição a fraqueza do taste do Joffrey. Ele precisa gritar sobre o próprio poder porque não tem a competência real para comandar respeito. É a voz da insegurança, não da autoridade.
O motim em Porto Real é o exemplo perfeito de como ele entra em colapso. Primeiro, o evento. A realidade física se torna uma ameaça real. Isso dispara o gatilho, ele perde o controle. E aí, a sua função mais fraca assume o comando, gerando uma reação de puro pânico e paranoia. O resultado? Aquela ordem completamente irracional. Matem todos eles. Ok, a gente já tem o quê? Um perfil ESFP disfuncional. Mas isso não é tudo. Agora a gente precisa entender o porquê. Uma personalidade é só o projeto. O ambiente tóxico em que o Joffrey cresceu foi o que construiu o monstro. E por cima da personalidade base dele, a gente tem a psicopatologia clínica. Traços muito claros de transtorno de personalidade antissocial e sadismo transformaram aquela busca natural por estímulos em uma busca por destruição. A dor dos outros virou o espetáculo sensorial mais excitante para ele. E os pais dele foram os catalisadores de tudo isso. A Cersei funcionava como uma câmara de eco para o narcisismo dele, ensinando que seus desejos eram lei. Já o Robert, por outro lado, com toda aquela negligência e violência, ensinou que a força bruta era a única moeda de troca que realmente valia no mundo. E tudo isso nos leva à conclusão, à síntese final, sobre a verdadeira natureza do mal que era Joffrey Baratheon. O veredito é claro, a tirania dele não nasceu de um grande plano maligno, nasceu da realidade aterrorizante de uma criança impulsiva com uma fome insaciável por estímulos a quem foi dado poder absoluto sobre a vida e a morte de todo mundo. No fim das contas, ele não era um arquiteto do mal, mas sim um performer da destruição, que improvisava a crueldade por puro tédio. E isso deixa a gente com uma pergunta bem inquietante, né? O que é mais aterrorizante? O mal que é planejado ou o mal que é apenas o impulso?